Olá! O capítulo de hoje é o capítulo 14, Liberdade e Autorrealização. Então, o primeiro passo para a realização pessoal é o entendimento de quem nós somos. Nós até falamos já um pouco disso, sobre o nosso autoconhecimento, reflexão, sobre entender as nossas características, nossos valores, desejos, objetivos. O autoconhecimento, ele é essencial para tomar decisões que estejam alinhadas com a nossa verdadeira essência. Então, eu preciso saber quem eu sou e qual é a minha finalidade última. Como nós falamos no capítulo 13, que é quem é a pessoa, né? Então, esse título de pessoa, a minha identidade ontológica, qual é a minha finalidade. Então, todo esse autoconhecimento, ele tem que estar ligado às minhas tomadas de decisões para estar alinhada a essa minha verdadeira essência. E é importante que as nossas reflexões sobre a autorrealização, né, da vida individual, que elas tenham uma análise metafísica da pessoa humana, para não perder de vista o nosso núcleo ontológico, que é a minha identidade em Deus. Então, caso contrário, caso eu não tenha essa análise metafísica, eu posso chegar a pensar que tudo no indivíduo é variável e relativo, e que as mudanças, as escolhas, influenciam cada um de nós a tal ponto que nos impede de saber, né, o que a pessoa como tal é. Então, nós temos que ter esse conhecimento do que é a pessoa e esse autoconhecimento, principalmente para quem está atuando no ambiente terapêutico, para quem está diante do outro, para ter essa percepção. E numa perspectiva metafísica, é mais fácil compreender que cada indivíduo possui essa identidade ontológica, né? Essa identidade permanente que nós falamos no capítulo anterior, que é o fundamento que o torna reconhecível como pessoa. E embora as características que ele assuma periodicamente na vida podem mudar, né, os eventos, os acontecimentos, a minha identidade ontológica, ela é permanente. A liberdade é apresentada como uma característica essencial da pessoa humana. A liberdade humana, ela envolve essa capacidade de autodeterminação. Então, eu decido, eu ajo, eu sou um ser que tem vontade própria, né? Eu não sou resposta dos impulsos, dos estímulos, dos meus instintos. Eu sou uma pessoa que age. Então, é por isso que é tão importante a gente educar a nossa afetividade. Eu acho que nós falamos sobre educação da afetividade no capítulo 10, que fala dinâmica afetiva. Então, é muito importante eu saber educar a minha afetividade para que eu saiba me colocar enquanto pessoa no mundo. E a liberdade, nesse contexto, é a expressão da racionalidade, da minha dignidade. Eu estou expressando, através da minha liberdade, aquilo que eu sei, para que eu fui criado, e eu expresso, eu consigo dirigir a minha vontade própria, tomar decisões de acordo com a minha finalidade. A liberdade ela não é arbitrária, né? Então, para que uma pessoa seja verdadeiramente livre, ela deve agir de acordo com a vontade sobre si mesma e sobre a realidade. Então, a liberdade, ela está relacionada com o quê? Com o conhecimento da verdade. Quanto mais eu conheço a verdade, mais eu consigo agir de forma a querer ser aquilo que eu fui criado para ser. Então, se uma pessoa age contra a verdade, né, ou de uma forma irracional, ela acaba se escravizando pelos seus próprios desejos, pelas suas paixões, e ela acaba perdendo a essência da liberdade. Então, a liberdade não significa assim, eu faço o que eu quero, faz sentido. Não, a liberdade é uma escolha do bem e a conformidade com a verdade.
Então, nesse sentido, a verdadeira liberdade, ela é vivida na busca daquilo que realiza a minha natureza humana, aquilo que me torna plenamente pessoa. A autorrealização é o processo pelo qual a pessoa atinge essa plenitude do ser. A pessoa se realiza na medida em que ela faz escolhas que correspondem à sua verdade interior, né? E qual que deve ser o nosso norte? É a nossa vocação como ser racional e relacional a fazer aquilo que Deus me criou para ser. Então, quando a liberdade é bem utilizada, eu sou direcionada para a verdade. A pessoa experimenta um crescimento moral, espiritual, que o leva à plenitude. A pessoa, ela não é um ser isolado, né? Nós não somos seres criados para viver isoladamente. A pessoa é constituída pelas relações interpessoais. Isso significa que as relações humanas, como amor, amizade, comunhão, são relações fundamentais para a compreensão do que significa ser pessoa. A liberdade também implica em quê? Responsabilidade. Né? Cada escolha livre que eu faço, eu tenho uma consequência. Tanto para mim quanto para os outros, as pessoas que convivem comigo, os que eu me relaciono. Né? A responsabilidade me lembra que a liberdade também não é isolada. Ela tem que ter um contexto dentro das minhas relações interpessoais e sociais. Ela deve ser exercida de maneira que respeite e promova o bem dos outros. A liberdade autêntica é vivida em comunhão com os meus pares. Ela também constrói relações amorosas, afetivas. A liberdade é para que eu possa construir algo bom. A autorrealização é apresentada como uma vocação da pessoa humana, né? Nós temos uma missão a cumprir, né? Tem o desenvolvimento das minhas capacidades, o cumprimento do meu destino pessoal, isso é autorrealização. Isso requer que eu use a minha liberdade de maneira consciente e deliberada, escolhendo o bem e agindo conforme. Eu escolho o bem e ajo conforme. A autorrealização também é o caminho pelo qual eu atinjo essa plenitude, desenvolvendo as minhas potencialidades, né? Uma existência autêntica é um caminho que envolve esse autoconhecimento, essa aceitação, essa responsabilidade com a realidade que eu tenho para viver. Então, é sempre um processo contínuo, dinâmico, que requer esforço, reflexão e que resulta numa vida mais rica, mais plena, mais digna, mais significativa. E é próprio do ser humano agir o quê? Segundo a razão. A razão, ela deve desenvolver um papel de princípio ordenador da conduta que me orienta para a minha felicidade. Nós falamos no capítulo anterior que a pessoa, ela sempre busca a felicidade. E o que é a felicidade? É a busca da verdade, é a busca da plenitude. Então, a afetividade precisa ser moderada e integrada pela razão e pela minha vontade para que contribua para o desenvolvimento das minhas virtudes. E a virtude é o quê? É um hábito operativo bom. A virtude é colocar a minha inteligência para trabalhar. A virtude torna bom ao que possui, né? Então, a sua operação deve ser boa. Bom quer dizer o quê? Perfeito, no sentido de dar perfeição, tornar o ser de acordo com a sua finalidade. Qual que é a finalidade? A minha função, aquilo que eu fui criado para ser. Certo? A experiência da liberdade é uma das características mais profundas e desafiadoras da existência humana. Nós vemos que ela permite ao ser humano ser autor da própria vida. Traz uma responsabilidade imensa esse meu autoconhecimento, essa minha vontade de crescer, de querer me fazer melhor no mundo. Mas a liberdade é assim, uma fonte de realização e de responsabilidade. A liberdade me chama para quê? Para o enfrentamento do mal.
é uma parte essencial da minha jornada, da minha direção, para minha realização pessoal, através do quê? Dessa luta que o ser humano tem de encontrar a sua verdadeira identidade, no sentido ontológico mesmo. E o problema da dor toca em diversas dimensões da existência humana. Porque para a dor, para o ser humano, a dor é uma experiência que desafia o ser humano a buscar resposta, buscar sentido, né? E a natureza da liberdade e a possibilidade de encontrar um significado, mesmo na circunstância mais difícil, vai me fazendo uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor, uma pessoa que busca essa plenitude mesmo em situações de desafio. Então, a dor, embora seja uma experiência aparentemente negativa, ela pode se tornar um caminho para autoconhecimento e autorrealização. O que me leva à transcendência, né? Nós falamos de transcendência, imanência, transcendência. Eu dei o exemplo para vocês da pessoa que sofreu abuso. Depois desse abuso, ela se refez, ela conseguiu se superar, transcender e ainda ajudar outras mulheres que passaram pela mesma situação, e hoje ela é um apoio para outras pessoas. Então, essa dor, ela pode me transformar em alguém melhor. Então, é aquela frase que fala que não é o que aconteceu comigo, mas o que eu faço com o que me aconteceu. É uma verdade, é uma autorresponsabilidade diante da vida. E o que é o autodistanciamento? O autodistanciamento permite a pessoa avaliar e superar as próprias limitações, né? O amor move o ser humano para além de si mesmo, em direção ao outro, o que culmina numa vida mais realizada através da doação. E a autotranscendência implica que essa pessoa não esteja confinada em si mesma, que ela venha a olhar as circunstâncias externas, ela possui capacidade de se elevar, coisas que nós mesmos, sem a graça, não conseguiríamos alcançar. Então, a autotranscendência se manifesta de forma especial nos nossos relacionamentos interpessoais, onde a pessoa se doa para o outro, onde é promovido um crescimento mútuo, o amor, né? O amor é uma expressão central da autotranscendência. E a transcendência, nesse contexto filosófico e teológico, refere-se àquilo que ultrapassa essa realidade material. Então, a transcendência, ela tem um sentido último da nossa existência. A transcendência remete à nossa finalidade, aquilo que está além do ser humano, aquilo que traz todo o sentido para essa realidade que nós vivemos aqui, tá? Então, o próximo capítulo é o capítulo 15, que é a relacionalidade da pessoa. E aí a gente continua dentro desta ideia.